Muito bem, a mulherzinha do Google falou aí, "The call is now being recorded", essa chamada está sendo gravada. Sejam todos vocês muito bem-vindos, essa é a nossa aula de História dos sétimos anos, do dia 27 de abril, são 3 horas da tarde, eu sou o professor Afonso, que é uma apresentação grande, não é? A gente estava conversando agora há pouco sobre as dificuldades de estudar online, principalmente as matérias que a gente tem mais dificuldade, como matemática, era o meu caso, por exemplo. E a minha dica para vocês nesse sentido é: cola nos seus colegas, beleza? Às vezes você tem aquele amigo nerd que manda bem em matemática, conversa com ele para vocês trocarem uma ideia ali quando ele estiver disponível, beleza? Apesar da gente não estar na escola, apesar da gente estar distante dos professores e tal, você ainda pode ter alguma proximidade aí com algum colega, né, que seja amigo seu fora da escola e tal. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Isso me ajudava muito quando eu era estudante, beleza? Olá, Para quem... Obrigado, professor, boa Francisco. tarde. Boa tarde, Gabriel. Tudo bom com você, rapaz? Eu Tudo gosto muito bom? da sua foto de terno e gravata. Você fica bonitão nessa foto aí, velho. Muito legal. Obrigado. Obrigado, Isso, Francisco. Francisco não ajuda é? demais. O cara é estiloso. Ai, que boa. O cara tá Galerinha, trajado só nos uns quentes. avisos, não é? Só uns avisozinhos Nossa, rapidinhos. a aula Se está você tiver pouco, com essas pessoas, dificuldades, meu Deus. tá pequeno, né? Normal, tem gente que entra atrasado. Vamos cruzar os dedos, quem sabe eles resolvem entrar mais para frente, não é? Se você tiver com problemas de internet, estiver assistindo essa gravação aqui depois, não estiver conseguindo o material de jeito nenhum na internet, lembra que tudo que eu falo aqui e tudo que eu posto no Google Classroom também está disponível lá no colégio, beleza? Se cair um raio e você ficou sem internet, corre lá no colégio e pega a apostila. Eu sempre disponibilizo lá por impresso, né? De maneira impressa. Todos os textos por escrito, tudo o que eu falo para te ajudar nas atividades. E a atividade impressa é igualzinha à atividade que eu coloco aqui online, beleza? Então, não deixa de estudar por causa de problemas de computador, tranquilo? Todo o conteúdo que está aqui está também lá no colégio, belezinha? Então, se você já foi ao colégio alguma vez, já pegou material impresso alguma vez, Professor Vinícius, levantou a mão. perdão, Professor, eu não Vinícius entendi. levantou a mão. professor, a mesma Oh, pode falar aí, atividade que Vinícius. você, a mesma atividade que você posta no Google Sala de Aula vai para suas atividades impressas? Sim, são as mesmas questões, tudo igualzinho, beleza? Às vezes Beleza. eu mudo alguns itens de lugar e tal, para evitar que muitas pessoas colem, né? Eu sei que é impossível que ninguém cole e tal, sempre vai ter alguém que cola, É mas eu tento possível. dificultar isso aí. Mas essencialmente as questões são as mesmas, sim. Então todas as atividades impressas são do mesmo jeito que postam no Na Google Sala de plataforma. Aula. Isso. Isso, são iguaizinhas, são as mesmas atividades. Para ser justo, né? Porque às vezes tem o colega que não tem internet e ele É. tem que ter acesso à atividade igual a de você, né? Pois é. Então, tá respondido, Vinícius? Tem mais alguma coisa aí Sim, para dizer? nada. Tudo certinho? Obrigado. Por nada. Bem, pois bem, queridinhos, então se você já pegou a atividade impressa alguma vez, já deve ter sido oferecido para você o livro impresso. Para a galera que está usando a atividade impressa aí, lá no colégio, você pode também pegar o livro didático, beleza? O livro didático, eu não estou com ele aqui à mão agora, mas se você já pegou ele, nós estamos na página número 81, belezinha? Se você não tem o livro, não se preocupe, Professor, porque todo o livro, todo o o conteúdo que livro está no das livro tem matérias aqui. está disponível na plataforma? Professor, Como é que é, Francisco? o livro de história já está disponível na escola para pegar? Eu acho que tá, só que eu acredito que eles só entregam para as pessoas que usam atividade impressa. Eu acho que para Eu quem já usa a peguei, plataforma não professor, precisa o do livro. livro. Porque no ano passado, Que é bom, porque no Gabriel. ano Fico muito passado também contente que você Olha tenha ele aqui, conseguido. foi professor. online. No Muito ano E bom, é mesmo esse passado, quando mesmo, foi Gabriel. online, Isso não faz 81. no ano passado eu só pegava e mesmo impresso. quando foi Não online no fazia ano aula online, passado, a não. gente pegaram. Beleza. Então, como o Vinícius conseguiu aí, tá, o Vinícius não, o Gabriel, né? Acho que foi o Gabriel que mostrou o livro aí. Acredito que vocês conseguem pegar, beleza? É só ir lá no colégio e perguntar direitinho, que eles vão te dar todas as informações.
De agora em diante, sempre que você quiser falar alguma coisa aí, clica no levantar a mão, beleza? Para eu olhar aí, senão eu me confundo todo e aí o conteúdo não anda. Tranquilo? Pois bem, para a galera que tem o livro, nós estamos na página 81 e como está dizendo o título, sejam bem-vindos ao segundo bimestre. É isso mesmo. Cada bimestre vai ter 2 atividades avaliativas valendo nota, além das outras atividades pequenas que eu coloco para nota formativa. Somando essas 3 notas aí, eu tenho a sua média do bimestre, beleza? Então, tem uma atividade valendo alguns pontos, eu ainda não defini quantos, né, porque ainda estou corrigindo algumas atividades impressas, mas uma atividade vai valer alguns pontos, a segunda atividade avaliativa vai valer mais pontos, e aí para a galera que faz as atividades complementares, eu vou dar uns pontinhos extra. Tranquilo? Então não deixem acumular a atividade sem fazer, não percam os prazos e não deixem de estudar, isso é importante. Tranquilo? Estou colocando o celular no silencioso aqui para parar de atrapalhar a gente. E bem-vindos ao segundo bimestre. Só relembrando que a gente estudou então por alto no primeiro bimestre, tivemos poucas aulas ao vivo, mas se você está acompanhando o conteúdo pelo Google Classroom, incluindo aí os textos e atividades, você viu que tem bastante conteúdo para estudar do primeiro bimestre. E esse conteúdo inteiro foi então sobre o fim da Idade Média. A gente estudou lá sobre alta e baixa Idade Média, a queda do Império Romano e tudo isso, a gente deu uma revisada em tudo isso, e o Renascimento Europeu. Esse foi o conteúdo do primeiro bimestre. E nós estudamos, na aula passada ao vivo, que o Renascimento teve fases com características diferentes. Eu falei para vocês que a primeira fase, o Trecento, aconteceu lá nos anos 1300 e pouco, ou seja, no século XIV, e tinha ainda características religiosas. Qual página, professor? Me desculpe. Página 81, Vinícius. 81. E aí, por enquanto a gente está revisando, mas a partir do próximo slide já está na página 81, beleza? Então, o Trecento, que é a primeira fase lá do Renascimento, tinha ainda características religiosas. O texto, por exemplo, do Dante Alighieri, a Divina Comédia, que fala, por exemplo, do Inferno de Dante, ele é um texto renascentista, mas com forte influência religiosa. É uma transição entre Idade Média e Renascença. A segunda fase foi o Quattrocento, ou seja, 1400 e pouco, século XV, já foi marcada principalmente pela arquitetura, pela escultura. É dessa época, por exemplo, que nós falamos de Donatello, né, o famoso escultor e tudo mais. Ao passo que a terceira fase, o Quinquecento, se eu não me engano, que foi 1500 e pouco, século XVI, foi marcada principalmente pela influência da ciência. E a gente tem Galileu Galilei e também Leonardo da Vinci fazendo aqueles experimentos científicos que eles faziam, né, de engenharia e aquela coisa toda. Além, é claro, da pintura, igual eu coloquei no slide para vocês verem. Pois bem, uma dessas invenções científicas... Oi, perdão, pode falar. Esse livro bem aqui é? É esse livro bem aí, só que esse aí é do 6º ano, eu acredito. O de vocês é o do 7º, beleza? Então eu não peguei, não. Tranquilo. Dá uma chegada na escola, tira dúvida. Lembrando que não é obrigatório. Todo o conteúdo está também na plataforma. Beleza? Ok. Bom, uma das invenções mais importantes do Quinquecento, do Cinquecento, ou seja, da terceira fase da Renascença, foi a imprensa de Gutenberg. E eu havia explicado para vocês que o Gutenberg era um alemão e o que ele inventou basicamente era um carimbo. Vocês devem estar vendo na foto aí um carimbão gigante. Se você já viu o carimbo de algum professor, você sabe como é que funciona. Tem um pouquinho de tinta numa almofada, com um negocinho que você encosta na tinta e depois bate no papel. Tudo que está escrito no carimbo fica depois gravado em tinta lá no papel. Desse jeito, o professor não precisa escrever aquilo ali do carimbo, ele só faz mais rápido, beleza? Então, o carimbo ele serve para agilizar a escrita de alguma coisa. E a imprensa do Gutenberg nada mais era do que um carimbo gigante, que permitia escrever livros inteiros de forma mais rápida. Pois bem, o primeiro livro impresso, então. Como é que começou essa história de se imprimir livros, que a gente usa até hoje, inclusive? A gente está aí falando de livro didático. Esse livro ele foi impresso por uma moderna impressora que basicamente ainda é um carimbo digital. Beleza? A imprensa do Gutenberg, então, ela mudou o mundo. Por quê? Porque ela tornou os livros mais acessíveis. Nós tínhamos falado que na Idade Média, os livros eles eram reproduzidos por meio de copistas, ou seja, os monges copiadores. Existiam padres, monges religiosos, que ficavam igual esse da imagem aí, sentadinhos lá no mosteiro, com o livro original ali no alto e escrevendo o livro novo embaixo, copiando mesmo palavra por palavra. Então, por exemplo, se você quer comprar uma Bíblia
para você ter em casa. Na Idade Média, você teria que esperar um bom tempo aí, talvez mais de um ano, para um monge escrever à mão a Bíblia inteira, porque não tinha a imprensa ainda. Então tinha poucos livros na Idade Média, porque era difícil de fazer um livro. Tá entendendo? E, além disso, a Bíblia era escrita sempre em latim, porque os padres eles rezavam a missa em latim, que era a língua do Império Romano responsável pela difusão do cristianismo. Beleza? Então, era difícil ter livro na Idade Média. A imprensa do Gutenberg ela mudou isso. Não tinha mais desculpa para você não ler, para você não expandir as suas ideias, para você conhecer coisas novas, agora que tinha muito mais livro circulando por aí. O primeiro livro que o Gutenberg imprimiu lá na imprensa dele foi a Bíblia. E isso é muito significativo. Por quê? A Bíblia, além de ser o cerne ou o núcleo da religiosidade cristã, é a escritura sagrada do cristianismo, ela tem um simbolismo social muito grande, especialmente falando sobre a Renascença. Porque na Idade Média, a Igreja Católica tinha muito poder político. A Igreja Católica mandava na Europa por meio dos reis. Vocês devem ver em alguma série, algum filme que vocês tenham assistido aí sobre a Idade Média, em que um padre é quem coloca a coroa na cabeça do rei. Desse jeito, a igreja está dizendo o quê? Que o rei tem um poder divino, que Deus deu o poder para aquele rei. E é por isso que o rei governa. Beleza? Só que agora, com a Bíblia sendo impressa por um carimbo bem rápido, as pessoas podem ler a Bíblia em suas casas, sem precisar ir para a igreja, e perceber que lá na Bíblia não tem nada escrito sobre Deus dar poder para um rei. Ao contrário, a Bíblia, ao mesmo tempo em que tem histórias de reis que são abençoados por Deus, como é o caso de Saul, às vezes esses reis pisavam na bola, lá na Bíblia tem essa história aí, e o Saul perdeu a graça de Deus, e aí acabou caindo, perdendo o trono, ele perdeu o poder, e aí no lugar dele entrou Davi. Para aqueles de vocês que vão muito à igreja aí, vocês devem conhecer a história que eu estou falando, a história do rei Davi. Pois bem, então na Bíblia está lá escrito que às vezes o rei pisa na bola e Deus tira ele para colocar outro no lugar. É bem o contrário do que acontecia na Idade Média, onde os padres é que decidiam quem é que ia governar cada país. Quer dizer, não exatamente os padres, mas principalmente o Papa, não é mesmo? Então, o fato do primeiro livro impresso ter sido a Bíblia significa muito porque tira poder das mãos da igreja. Aqueles de vocês que estiverem escrevendo aí no caderno podem anotar essa frase que ela é muito, muito importante. O Vinícius está perguntando se poucas pessoas falam latim. Ô, Vinícius, hoje em dia você pode aprender latim de graça. Basta instalar aí no seu celular um aplicativo chamado Duolingo. Oi, Mariana, tudo bem? Você acessa aí no seu celular a Google Store ou a Apple Store, procura um aplicativo chamado Duolingo, e aí lá no Duolingo você começa a estudar qualquer língua que você quiser, inclusive o latim. Você pode estudar lá e aprender a falar, beleza? O que acontece com o latim é que ele é uma língua morta. Como assim morta? Nenhum país no mundo fala latim. E isso é muito importante, porque as línguas mortas, elas não mudam. Uma língua morta não significa que ela não é mais usada. Não é morta nesse sentido. Muitas pessoas usam o latim, só que ela não é falada como o português no Brasil, por exemplo, que é uma língua viva, que está sempre mudando. Por exemplo, se hoje eu falo para vocês TikTok, vocês sabem do que eu estou falando. É aquele aplicativo onde as pessoas ficam dançando lá na internet, não é? Agora, há 10 anos atrás, lá em 2010, se eu falasse para alguém TikTok, a pessoa não ia pensar num aplicativo, porque esse aplicativo não existia. Desse jeito, a nossa língua ela está evoluindo. A palavra hoje, que tem um significado, TikTok, há 10 anos atrás, não significava nada. Sem problema, Mariana, tá tranquilo. Se você não estiver conseguindo assistir, a aula está sendo gravada, beleza? Então, o português é uma língua viva, porque conforme coisas novas acontecem, elas vão sendo acrescentadas na língua, coisa que não acontece com o latim. Como o latim não é falado corriqueiramente, não existem palavras novas surgindo em latim. E por que é importante ter a língua latina, então, já que ninguém usa? Ora, se você escrever um texto em latim hoje, daqui 100 anos, qualquer pessoa que fale o latim vai conseguir entender, porque o latim é uma língua morta, ele não muda mais. Tá vendo como é interessante? É por isso que a igreja usa o latim para escrever os livros dela, por exemplo. Porque daqui 100 anos, um padre pode pegar um livro que foi escrito pelo Papa hoje e entender tudo o que está escrito lá. Ao passo que se você hoje pegar um livro escrito em português há 100 anos atrás, você não vai entender nada, porque o português mudou muito, beleza? O português ele muda bastante.
Vocês devem ter visto aí a nova ordem, como é que chama? A nova regra ortográfica, se não me engano, né? O novo acordo ortográfico, que mudou algumas palavras, tirou o acento de umas palavras, palavras que usavam dois S's agora usam um S só, e assim a língua vai mudando devagarinho. Daqui 100 anos, a pessoa não vai conseguir ler nada do que está escrito aqui nesse slide, por exemplo. Tranquilo? Então, o Gutenberg ele fez o seguinte, ele pegou essa Bíblia, que era específica lá para os Professor, padres. Diga, Gabriel. eu não entendi. Você pode falar de novo? Não entendeu? Vou passar um resumão rápido. A igreja usa o latim, e os advogados também, porque ele é uma língua morta. Ele é uma língua que não é usada mais em nenhum país. E, apesar de morta, essa língua ainda é utilizada. A Bíblia foi escrita em hebraico, não é? Sim, quem perguntou aí não vi direito, mas sim, a Bíblia originalmente foi escrita em hebraico, depois em grego, depois em latim e hoje em dia em todas as línguas, beleza? Então, Gabriel, voltando, a igreja usa o latim porque ele é uma língua que não muda, ele é uma língua morta. Desse jeito, tudo que você escreve em latim, daqui 100, 200 anos, ainda é inteligível. Uma pessoa que fala em latim ainda consegue entender porque ele não muda mais. Beleza? Foi só isso que eu falei mesmo. Tá Pois bom, bem, então, professor. falou. O fato, então, do Obrigado. Gutenberg ter impresso a Bíblia tira o livro sagrado do monopólio dos monges. Agora não é só o monge. A língua latina é usada mais nas igrejas? Sim, Vinícius, nas igrejas e também no direito. Se você for virar um advogado ou um juiz, você também vai ter que aprender um pouquinho de latim, beleza? Porque as nossas leis não podem mudar junto com a língua, né? Então, a maioria delas usam termos em latim, beleza? Então, o livro sagrado agora não era mais monopólio da igreja. Qualquer pessoa podia ter acesso. Por quê? Além de imprimir pelo Gutenberg, teve um carinha, que a gente vai estudar hoje, chamado Lutero, que traduziu a Bíblia para a língua dele, que era o alemão. Ou seja, qualquer alemão que não falasse latim podia entender a Bíblia. Isso é importante. Por quê? Com o humanismo que florescia, a gente estudou o humanismo lá na Renascença, que era tirar Deus do centro e colocar o homem no centro de tudo. Professor, o Duolingo é bom, mas só tenho 5 idiomas para quem fala português. Deixa eu ver o chat aqui direito, que eu não consegui ler tudo a tempo. Tururu, tururu. O Duolingo é muito bom, mas só tem 5 idiomas para quem fala português. Se quiser aprender japonês, por exemplo, precisa saber inglês. Ah, pois é, Ana. Eu uso o Duolingo em inglês, né? Aí tem realmente um monte de línguas lá, mas é para falantes de inglês. O ideal é você aprender inglês. Como eu vivo dizendo, inglês é básico, beleza, galera? Se você não está Que estudando inglês... aplicativo é de não tá graça, é, aprendendo- professor? Perdão, Vinícius, diga de novo, não Que ouvi. aplicativo é de graça, é? Ele é Tá, gratuito. Sim, o Duolingo é gratuito. Inclusive, se você não fala inglês, já pega o Duolingo para treinar o inglês, cara, porque inglês é básico, beleza? Sem inglês, você tá incomunicável com 90% do mundo. A maioria do mundo, mesmo pela internet aí, conversa em inglês, beleza? Então, se você não fala inglês, pega o Duolingo, instala lá e começa a treinar o seu inglês hoje mesmo, tranquilo? É básico. É importante estudar inglês. Então, o humanismo que a gente estudou aí, um aviso, hidratem-se. Bebam água, é importante. O humanismo lá da Renascença, ele colocava o homem no centro de tudo. E aí, quando Gutenberg começa a imprimir as Bíblias, olha, aprenderam o básico do espanhol aí no YouTube e no Duolingo. Muito bom, é isso aí. Agora, qualquer pessoa podia ler e interpretar as escrituras. Você não precisava que um padre lesse a Bíblia e te explicasse o que está escrito lá. Agora, a Bíblia estava escrita na sua língua. Beleza? Então, a gente tirou esse poder da mão da igreja. O Gutenberg foi importante por isso. Ele tirou o poder religioso, que era transformado em poder político, tirou isso da mão da igreja. E agora qualquer pessoa podia acessar o dogma, as doutrinas, todo o fundamento da religião cristã na sua própria casa. Isso é muito importante, porque coloca o homem no centro de tudo, tirando a igreja. Está percebendo a relação, então, entre o Gutenberg e o humanismo lá da Renascença? Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então, as práticas católicas, como venda de indulgências, além do poder político do Papa, começaram a ser questionadas. As pessoas liam a Bíblia em casa e falavam, putz grila, aqui na Bíblia não fala nada sobre indulgências. Alguém sabe o que é uma indulgência? Basicamente, uma indulgência é uma forma que o padre tinha, principalmente na Idade Média, de vender para você o perdão. Vamos supor que você cometeu um pecado, tá? Padre, meu Deus do céu, eu colei na prova de matemática. Isso é um pecado, eu vou lá me confessar para o padre, né? E aí o padre fala, bom, meu filho, é o seguinte,
você tem duas opções. Ou ficar manchado por esse pecado, e pode até ir parar no inferno por causa disso, porque o salário do pecado é a morte. Saí porque minha net tinha caído. Sem problema, Maria, tranquilo. Tem a gravação depois. Aí o padre vai te dizer, você pode ficar com essa mancha do pecado na sua alma e poder até ir para o inferno por causa disso, ou então você dá R$ 5 para a igreja, para a gente reformar a igreja aqui, e aí eu te perdoo pelo seu pecado. Na Idade Média, isso era muito comum. Inclusive, tinham papéis assinados, que eram chamados de indulgência, era um documento mesmo, que o padre assinava, perdoando a pessoa do pecado. Imagina que louco. O cara trai a esposa, por exemplo, e aí chega lá pro padre e fala, Padre do céu, eu traí a minha esposa, então é o seguinte, ó, pega R$ 100 aqui, e em troca você perdoa os meus pecados. E aí o padre vai e fala, pô, legal, a gente tá precisando de dinheiro aqui na paróquia, toma aí, assinava o papel e dava, o seu pecado está perdoado. Isso parece certo. É meio absurdo, né? Só que a igreja medieval fazia esse tipo de coisa. E aí, igual eu coloquei na imagem aí, o padre, o pastor, o religioso, pedindo pro cara aí dinheiro, né? Olha, para você ir pro céu, só falta agora você me dar o seu barril aí que você tá vestindo, né? Isso é uma indulgência. Eu perdoo os seus pecados, como se o padre tivesse o poder de perdoar os pecados, em troca de algum documento comprado ou alguma coisa em dinheiro, algum valor em dinheiro. Fase do Renascimento. Eita, eu pulei uma parte aqui. Pois bem. Então, essas práticas católicas, elas começaram a ser questionadas depois que a Bíblia começou a ser impressa. Agora, qualquer João em casa podia ler a Bíblia e falar, mano, na Bíblia não fala nada de indulgência. Na Bíblia não fala nada de que o padre tem poder de perdoar pecados. Se o pecador é pecador e não se arrepender, ele vai para o inferno mesmo o padre falando que ele vai para o céu. E agora, né? O que a gente vai fazer? Um desses caras que ficou completamente abismado com essa diferença entre o que o padre falava e o que hoje em dia tem como faz para perdoar os pecados. Vinícius, depende muito de qual corrente religiosa você segue, beleza? Se você é católico, para você ser perdoado pelos seus pecados, você precisa se arrepender por eles e confessar esses pecados para um padre lá no confessionário da igreja. Depois de fazer a confissão dos pecados, você pode fazer a Eucaristia, que é comer a hóstia e tomar o vinho, e aí os seus pecados são perdoados. Por outro lado, se você é evangélico, você pode sempre, em oração íntima com Deus, se arrepender dos seus pecados e pela graça íntima, como os evangélicos dizem, você é perdoado por Deus pelos seus pecados. Não precisa o pastor te perdoar, é diretamente com Deus. Então depende da tua religião, beleza? Eu sou evangélica. Muito bom, Mariana, é isso aí. Pergunta sempre para o seu pastor também, então, como é que você pode fazer caso você queira se arrepender de um pecado, beleza? Aqui em Samambaia, a maioria de nós é evangélica, né? Tem bastante evangélico aqui em Samambaia. Ó, o Vinícius é católico, legal, muito bom. Bom, um dos caras que começou a questionar muito, principalmente a indulgência, era um alemão chamado Martinho Lutero. O Lutero, igual eu estava falando, ele era, tem até um filme muito bom sobre ele. Ó, o Gabriel está dizendo que é testemunha de Jeová. Muito bom, Gabriel, legal. O Lutero, então, ele era nascido na Alemanha, lá no século XV, ele nasceu no finalzinho dos anos 1490 e poucos, 1480 e poucos, se eu não me engano. E em 1517, quando Lutero era ali um jovem adulto, lá na Alemanha, o Papa, lá em Roma, o Papa católico, prometeu dar indulgência plena, ou seja, perdoar todos os pecados para todo mundo que doasse dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, de uma igreja em Roma. Olha que absurdo que o Papa estava fazendo, então. Se você dá dinheiro para ajudar a construir a igreja, o Papa vai assinar um documento que perdoa todos os seus pecados. Não importa se você matou pessoas, se você, sei lá, roubou, não importa qual é o seu pecado. O Papa perdoa todos. E você tem um documento assinado pelo Papa dizendo que você foi perdoado. E aí o Lutero ficou revoltado. Ele falou, mano do céu, isso está muito errado. O Papa é só um cara. Como é que um cara pode perdoar um assassino se o assassino nem se arrepender de ter matado alguém? Como é que ele garante que Deus vai perdoar o cara se o Papa é só um homem? O Lutero começou a fazer esse tipo de questionamento, principalmente depois de traduzir a Bíblia para o alemão, porque aí ele viu lá no texto sagrado, em primeira mão, que não tinha nada sobre indulgências no texto. E aí, tão revoltado Lutero ficou, que ele começou a escrever num papel tudo que ele achava errado na Igreja Católica. Ele falava, mano, eu acho isso aqui errado. Número 2, acho que aquilo ali que os católicos fazem é errado. Número 3, aquela outra parada. E ele escreveu 95 coisas.
Essas 95 coisas são as famosas 95 teses de Lutero, beleza? E aí ele pegou esse monte de papel onde ele escreveu as 95 teses, pegou um prego e um martelo, foi até a Igreja Católica lá na cidade onde ele morava e bateu com o prego lá os papéis com as teses na porta da igreja. Ele colou tudo lá para todo mundo ver. Aí na imagem eu coloquei algumas teses para vocês darem uma olhada. Tem a tese de número 73. Ela diz o seguinte: da mesma maneira que o Papa usa de justiça ao fulminar com a excomunhão aos que, em prejuízo do comércio de indulgências, procedem astuciosamente, muito mais deseja atingir com o desfavor e a excomunhão àqueles que, sob o pretexto de indulgência, prejudiquem a santa caridade e a verdade pela sua maneira de agir. O que ele está dizendo nessas duas teses? Ele está dizendo: o Papa perdoa os pecados de quem ajuda ele, não quem de fato se arrependeu. Tem pessoas aí que não estão falando a verdade, não estão agindo de forma real, não estão arrependidas pelos seus pecados, mas estão sendo perdoadas pelo Papa. E isso é errado. Era isso que o Lutero estava falando. E não só falando, ele escreveu em alemão, para todos os alemães lerem, e colou na porta da igreja, para todo mundo ver. O Vinícius está perguntando: o que você acha de bissexuais na igreja? Eles podem ser perdoados? Vinícius, esse é um debate muito grande que eu acho que nem cabe na nossa aula ao vivo, infelizmente. Mas a gente pode combinar um dia de marcar uma aula ao vivo extra, sem ser essas aqui do conteúdo, só para a gente debater esse tipo de questão. O que vocês acham? Eu vou fazer a proposta depois lá no Google Classroom, e se muitas pessoas concordarem, a gente cria um link novo para uma aula especial, tipo, fora do conteúdo, só para esse tipo de debate. O Cauã achou legal a ideia, massa. Se vocês gostarem da ideia, eu vou colocar lá no Google Classroom mais tarde. Se vocês gostarem, eu crio a sala e a gente marca uma data, beleza? E aí vai ser bem legal, a gente pode falar sobre tudo isso. Eu já vi padres falando sobre o importante é ser uma pessoa boa. Pois é, Ana. Aí você vai ter várias doutrinas diferentes, né? O evangélico, por exemplo, ele diz que é só pela graça que a gente é salvo, que as obras não significam nada. Por outro lado, vai ter outras religiões que dizem que você tem que se arrepender dos pecados, mas também tem que ser uma pessoa boa. Cada religião vai agir de uma forma específica. E o legal é que existem religiões diferentes, né? A gente pode seguir o que a gente acredita, né? É bacana. Que bom que vocês estão gostando da ideia, então. Eu vou colocar lá no Google Classroom e a gente marca uma aula extra sobre temas variados. Beleza? A gente escolhe um dia aí, só vamos com calma. Vamos primeiro acabar essa aula daqui do conteúdo e aí a gente trabalha isso daí lá no Google Classroom. Vai ser bacana. Pois bem, então, as 95 teses de Lutero eram as 95 coisas que ele achava errado na Igreja Católica. E aí ele pregou lá na porta da igreja, e tudo isso só foi possível graças à imprensa de Gutenberg. Olha que incrível, né? Só porque um cara inventa um carimbo, todo o mundo agora começa a mudar. Por que começa a mudar? Porque o Lutero, quando questiona a igreja, ele cria uma religião inteira nova, que é o que a gente hoje chama de igreja evangélica, ou protestantismo. São aqueles que protestavam contra a igreja católica, contra os dogmas da igreja. Beleza? Então, além dessas teses da doutrina católica, ele traduziu a Bíblia inteira para o alemão, de modo que as pessoas comuns que não falavam latim também pudessem interpretar esses textos sagrados. Desse jeito, nasceu a Igreja Luterana, que basicamente era uma igreja católica. Essa foto que vocês estão vendo aí é a Igreja Luterana lá do Rio de Janeiro, de Petrópolis, se eu não me engano. E basicamente ela era uma igreja católica. Quando você entra nela, vai ter o altar, a igreja bonitinha lá. É muito parecida com a igreja católica, só que tem algumas diferenças. Primeira diferença: você não vai ver imagens de santos, igual a gente vê na igreja católica, né? Às vezes tem o Santo Damião, Santo, como é que chama? São Francisco, vários. Lucas, minha net tinha caído. Sem problema, Lucas, tranquilo. Então, na igreja luterana, você vai ver a aparência geral de uma igreja católica, mas com todas as mudanças que o Lutero fez. Não vai ter imagens de santos lá dentro, não vai ter imagens de Cristo, provavelmente vai ter só a cruz vazia, beleza? Eles não permitem representar a Cristo, por exemplo, crucificado. Em nenhuma igreja evangélica hoje, por exemplo, você vai ver uma imagem de Cristo crucificado. É sempre a cruz vazia, beleza? Quem deu essa ideia aí foi o Lutero, que ele disse: a gente não precisa representar Jesus, a gente precisa se lembrar do sacrifício que ele fez, mas não há uma imagem que a gente possa adorar. Tá entendendo isso? O Lutero dizia que isso era, como é o nome? Idolatria, né? Você adorar alguma coisa que não era Deus. Tem várias discussões sobre isso daí, mas algumas pessoas concordaram com o Lutero, beleza? A igreja do Lutero, então, basicamente era uma igreja católica
corrigida de acordo com o que o Lutero achava ser o certo. Beleza? De acordo, então, com as 95 teses. Se você entrar na igreja luterana, então, você não vai ver nenhum padre vendendo indulgências. Ninguém vai estar te vendendo o documento lá em troca do perdão dos seus pecados. Porque o Lutero não permitia esta prática. Tranquilo? Um outro reformista muito importante, uma outra pessoa que reformou a Igreja Católica, era outro alemão chamado João Calvino. E Calvino era muito importante, porque, além de concordar com as teses do Lutero, o Calvino tinha algumas outras ideias que eram totalmente diferentes de tudo que já tinha se visto no cristianismo antes. Aula muito legal, melhor aula do mundo. Ah, que legal, Gabriel, que bom que você está gostando. O João Calvino ele dizia o seguinte: mano, para as igrejas falarem com Deus, a gente só precisa de 4 paredes e um sermão. O sermão é o pastor falando e ensinando, beleza? Ele dizia isso, Calvino. Não precisa de nada, não precisa de ouro, não precisa de altar, não precisa de padre, não precisa de nada dentro da igreja. Basta 4 paredes e um sermão. Basicamente, as igrejas calvinistas deram origem à forma como a gente tem as igrejas evangélicas, de um modo geral, no mundo e no Brasil, hoje em dia. Porque se você observar uma igreja evangélica, muitas delas vão ser o galpão grandão, sem imagens, sem nenhum adorno. A Ana Beatriz está dizendo, hoje em dia nem os católicos arem do templo. Deixa eu voltar no chat. Hoje em dia nem os católicos fazem mais isso, porque se você confessar sem se arrepender é considerado pecado. Pois é, Ana, mesmo a Igreja Católica se atualizou também. A gente vai ver a Contra-Reforma daqui a pouco, que foi a Igreja Católica corrigindo os erros que ela cometia na Idade Média, o que é muito legal. A Igreja Católica hoje é bem diferente da Igreja Católica da Idade Média. E isso é importante de vocês lembrarem, beleza? Quando a gente fala da igreja da Idade Média, a gente não está falando sobre a igreja católica de hoje em dia. São igrejas que mudaram, a igreja evoluiu, graças a Deus, não é? Pois bem, então o Calvino, ele viveu na Alemanha, lá do século XVI. O João Vitor está perguntando, qual a minha religião? João Vitor, eu fui criado numa família evangélica, e apesar de não estar indo à igreja, não ser muito praticante, a minha formação foi aí, né? Foi na igreja evangélica, beleza? Pois bem, o que o Calvino tinha de especial que nunca tinha sido visto em nenhuma vertente do cristianismo? Nem os católicos ensinavam isso e nem o Lutero ensinava. O Calvino, ele falava sobre a predestinação. Olha a viagem do Calvino. O Calvino era um cara muito louco, porque ele dizia o seguinte, mano, Deus não é um homem. Não quero que acabe. Ah, que bom, Mariana. Deus não é um homem. Certo? Ele sabe de tudo. Deus tem todo o conhecimento. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. O Calvino dizia, então, Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Mano, então se Deus sabe o futuro, ele sabe se você vai se arrepender ou não do seu pecado. Sim ou não? O Calvino, Sim. então, pensou, rapaz, se Deus conhece o passado, ele viu que eu pequei. Se Deus conhece o presente, ele está sabendo se eu me arrependo ou não. E se ele vai ver o futuro, Deus já decidiu se eu vou para o céu ou para o inferno, porque ele já conhece o futuro, ele é Deus. Logo, eu não tenho escolha nenhuma a fazer. Eu vivo inteiramente de acordo com a vontade de Deus. Se eu me arrepender dos meus pecados, Deus já sabia disso. E eu já estava predestinado a ir para o céu. Cara, olha que loucura. O Calvino, então, ele diz, não existe livre-arbítrio. Você não decide nada. Quando você comete um pecado, não se arrepende e vai para o inferno, você, desde que nasceu, já estava predestinado a ir para o inferno, porque Deus já conhecia o futuro naquela época. É tipo uma viagem do tempo, tá ligado? Uma maluquice de viagem do tempo. Tipo assim, Deus já viu o futuro, então não tem nenhuma escolha que você possa fazer. E aí, claro, você vai ter vários problemas quanto ao calvinismo, né? Pô, quer dizer que o calvinista acredita que quando um bebezinho nasce, Deus já decidiu se ele vai para o céu ou para o inferno, né? Mas por que Deus decide que um bebezinho vai para o inferno, cara? Que loucura é essa? Tá entendendo? Não é meio estranho isso? Mas de acordo com Calvino, era isso que acontecia. Quando o bebezinho nascia, Deus já tinha decidido se ele ia para o céu ou para o inferno. E aí vários problemas surgem, vários debates cabem nessa parada aí, e é por causa dessas diferenças, eu concordo, eu não concordo, que nós temos tantas igrejas diferentes hoje. Se você vai para uma igreja evangélica, por exemplo, você pode escolher.
tem o pessoal do Testemunho de Jeová, que é um pessoal mais tradicional, já tem o pessoal das pentecostais, tipo Sara Nossa Terra, que tem música mais moderna e tudo mais. Você pode escolher o tipo de credo, o tipo de dogma, o tipo de realidade religiosa que você vai escolher seguir, beleza? E isso é legal porque você tem liberdade, né? Ah, eu concordo com Calvino e acho que Deus já predestinou tudo. Muito bom, então vai para a igreja calvinista. Não, eu não concordo com Calvino e eu acho que eu posso escolher me arrepender ou não dos meus pecados. Muito bom, então você pode ir para a igreja luterana. Por outro lado, não, eu acredito que eu tenho que me arrepender e preciso da ajuda de um padre, me confessar é legal para me tornar mais humilde e tal, beleza? Então você pode ir para a igreja católica. Essas diferenças tornam possível para as pessoas comuns procurarem o caminho com o qual elas mais concordam, não é? Hoje em dia, então, a gente tem a percepção de que uma religião não é superior à outra, elas apenas acreditam em coisas diferentes. Você pode escolher aquela que concorda com aquilo que você acredita. Não é legal isso? Muito melhor do que na Idade Média, onde você era queimado vivo se você não concordasse com a igreja, sim ou não? Pois bem, como eu falei, a igreja evoluiu bastante. Como eu estava dizendo, a Igreja Católica ela foi observando essa reforma protestante e ela não gostava nada disso. Ela falava, pera lá, como assim o Calvino e o Lutero vão tirar os nossos fiéis? As pessoas vão sair da Igreja Católica para virar protestantes. Isso aí está errado. Onde foi que nós erramos? E aí a Igreja Católica realiza uma grande reunião chamada de o Concílio de Trento. Trento é uma cidade na Itália, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu sei que Trento é uma cidade onde vários padres e bispos e clérigos católicos se reuniram para discutir sobre a Igreja Católica. E aí, por vários anos, eles ficaram lá reunindo-se e conversando e discutindo e falando, não, essa parada aqui de queimar pessoas vivas a gente tem que parar de fazer, essa parada aqui de vender indulgência a gente vai parar também, e a gente vai criar algumas coisas novas, vamos modernizar a igreja. Esse processo muito importante é chamado de a Contra-Reforma, ou seja, a reforma dos católicos, sem ser a dos protestantes. Beleza? E tem algumas coisas muito incríveis que aconteceram na Contra-Reforma. A primeira coisa incrível foi durante a Contra-Reforma que nasceu a Igreja Católica moderna. Se você visitar uma igreja católica hoje, você estará visitando uma igreja que foi criada na Contra-Reforma. Como eu falei, a igreja medieval é diferente da igreja depois da Contra-Reforma, ela mudou muito. Segunda coisa, a igreja ela ressuscitou algumas ordens. Ordens são grupos de pessoas, certo? Que adotam uma missão em comum. Lá na Idade Média, existiam as cruzadas. Vocês devem ter estudado as cruzadas, que era a guerra santa pela terra sagrada de Jerusalém, quando os cavaleiros medievais iam em seus cavalos com suas espadas reconquistar a Terra Santa. Inclusive tem vários filmes e eu aconselho fortemente que você acesse a Netflix e acesse e procure um filme chamado As Cruzadas. É um filme maravilhoso sobre esse tema, um filme muito que legal. é as cruzadas, professor? As cruzadas vocês devem ter estudado no 6º ano, mas basicamente foram a guerra entre os cristãos e os muçulmanos. Basicamente, os muçulmanos conquistaram a terra de Jerusalém, que foi onde Jesus Cristo viveu, e aí os cristãos falavam, não, pô, essa terra aí é onde Cristo viveu, ela é sagrada para nós cristãos, então a gente vai mandar soldados para lá para conquistar essas terras para a igreja, beleza? Então foi a guerra entre cristãos e muçulmanos pela Terra Santa de Israel. Você estuda isso aí quando estuda a Idade Média. Não estudaram as cruzadas? Poxa, que tristeza. Mas por via das dúvidas, acesse o Netflix quando você tiver tempo e assista o filme As Cruzadas, que é um jeito muito legal de estudar a história aí. E é outro tema que a gente pode colocar na nossa aula extra, beleza? A gente pode estudar as cruzadas aí. Pois bem, eu não tenho Netflix. Bom, Mariana, tem alguns sites na internet que você consegue assistir filmes se você procurar direitinho, eu acredito. E também no YouTube você pode procurar lá, eu acredito que tem, eu não entendo direito como funciona, mas no YouTube tem os filmes completos que você paga tipo R$ 2, é uma parada assim, usando sua conta do Google, e aí o YouTube libera uns filmes para você assistir, é umas paradas assim. Topflix, a Mariana tá falando, tem uns sitezinhos assim, né, que você consegue assistir as paradas, dá uma procurada que é legal. Pois bem, então os cruzados, eles eram uma ordem militar, também os templários, né? Era uma ordem militar lá da Idade Média que misturava, então, guerra, cavaleiro, armadura, espada, essa coisa toda, militar, com religião.
eram soldados sagrados. Olha que coisa legal, né? A ordem dos templários, ela já não existia mais. A Igreja Católica tinha desmanchado ela depois lá na Idade Média, quando acabaram as cruzadas, beleza? E aí os católicos disseram, cara, e agora? A gente precisa de pessoas que espalhem a religião católica pelo mundo. E essas pessoas precisam ser corajosas, porque o mundo é um lugar grande, existem perigos lá fora, as pessoas têm que ser muito corajosas para irem atrás. Então, um grupo de católicos se reuniram lá e falaram, vamos recriar a ordem aí dos templários, dos cruzados. E aí formaram a ordem da Companhia de Jesus Cristo, ou como nós chamamos, a ordem dos jesuítas. Os jesuítas, eles seguiam a disciplina militar, igual um soldado mesmo, só que o combate deles era para Cristo. Vocês estão vendo aí na imagem uma caravela, que era o navio, né, dos portugueses, que trouxe os portugueses aqui para o Brasil, por exemplo, e essa cruz vermelha que tem aí na vela das caravelas é a cruz dos jesuítas. Se você olhar para a imagem dos cruzados aí na esquerda, você vai ver que os símbolos são muito parecidos. Essa cruz de 4 braços iguais, vermelha, né, no escudo ou nos nas superfícies grandes aí que eles usavam, né, no escudo, na vela do barco e etc. Então, a ordem dos jesuítas era meio que um renascimento da ordem dos templários e dos cruzados, essa ideia toda do Cristo militante, beleza? E aí, se você estudou quando o Brasil foi descoberto, acho que no 6º ano também, ou no 7º agora, não sei, a gente deve estudar isso daí, quando aconteceu a descoberta do Brasil, que os portugueses chegaram aqui, os jesuítas é que vieram catequizar os índios. Vocês estão vendo aí na imagem, os padres rezando uma missa para os indígenas. E qual é a ideia? Caravela portuguesa também é o nome de uma água viva, né, professor? Exatamente, Ana Paula, tem uma água viva com esse nome, olha que legal. Porque ela percorre várias grandes distâncias no oceano. Então, por que é importante essa imagem de um padre católico, jesuíta, rezando a missa para os índios? Porque a Igreja Católica está dizendo o seguinte, nós vamos conquistar esses indígenas, e vamos salvar a alma deles, vamos transformá-los em católicos, antes que os evangélicos cheguem lá. Quando Lutero chegar no Brasil, por exemplo, os índios do Brasil já vão ter sido catequizados, já vão estar seguindo a sagrada religião católica. Está entendendo isso? Desse jeito, então, a igreja decide conseguir novos fiéis no novo mundo. E não é à toa que no Brasil nós temos um grande número de católicos. Inclusive, a Igreja Católica foi a nossa religião oficial durante todo o Brasil Império, por exemplo, graças ao trabalho dos jesuítas, ou seja, os templários modernos. Então, se você gosta dessa imagem medieval aí, do cavaleiro com capacete, com espada e tudo mais, saiba que se você for católico, você pode conversar com o padre da sua paróquia e perguntar sobre os jesuítas. É possível entrar na Ordem de Cristo, mesmo hoje em dia, em 2021, e conforme você estuda junto com os jesuítas, você ganha lá a sua espada e tal. Os caras são bem medievais. E isso é muito legal. Se você é católico, pergunte para o padre lá na sua paróquia sobre os jesuítas. Onde é que você consegue contato com a Ordem de Cristo aqui em Samambaia. Eu acredito que deve ter alguma paróquia que represente os caras por aí. Beleza? Os jesuítas, então, são os nossos cavaleiros medievais modernos. Eles têm uma luta sagrada adiante, que é levar a palavra de Deus, a Santa Igreja Católica, né, adiante com a disciplina de um soldado medieval, como um guerreiro santo da Igreja Católica. Olha que coisa incrível, né? Essa foi uma das respostas, então, da Igreja na Contra-Reforma. Os jesuítas foram o principal braço católico em todas as colônias. Foram eles que trouxeram o catolicismo para o Brasil, foram os jesuítas que levaram o catolicismo para a Argentina, para o Peru, para o Chile, para todos esses países aqui da América do Sul, também para a África e até para o Japão. Existe uma igreja católica no Japão, existem paróquias e igrejas lá no Japão, e elas foram fundadas também pelos jesuítas. Então, essa ordem militar de cavaleiros quase medievais mesmo, era responsável por espalhar a Igreja Católica pelo mundo que estava sendo descoberto pelos navegantes. Olha que coisa incrível. Isso tudo, então, faz parte da estratégia da Contra-Reforma Católica.
Tá claro até aí, meus queridos? Tem algum problema? Alguém não entendeu reforma e contra-reforma? Não, professor, Não, estou viajando professor, por completo. você explica muito bem. Não dei Ah, nem que para ficar bom, Gabriel. dúvida. Que é isso? Tá certo. Pois bem, tem um detalhezinho que as pessoas falam muito na internet, e como eu vou passar material para vocês, talvez vocês pesquisem isso daí para responder às atividades de vocês, e vocês vão ver vários lugares na internet falando: a Igreja Católica é muito do mal, porque a Santa Inquisição matava as pessoas e queimava as pessoas. Você já deve ter visto isso em algum filme, né? Queimem as bruxas, né? Aquela mulher acusada de bruxaria amarrada no meio da madeira seca e os católicos queimando elas lá e tudo mais, né? Pois bem, acontece, queridos, que hoje em dia, no século em que nós vivemos, as pessoas estão se afastando da religiosidade tradicional, principalmente a católica cristã de um modo geral, rumo a uma sociedade mais secularizada. As pessoas estão cada vez menos religiosas. E isso é uma pena. Por quê? Para promover essa movimentação, essas pessoas, geralmente políticos, pessoas interessadas em poder, elas queimam o filme das religiões, de um modo geral, tanto do católico como do evangélico, de todo mundo. Eles tentam queimar o filme das religiões para que as pessoas parem de ir à igreja. Você repara muito isso, essa movimentação, quando você vê, por exemplo, as notícias de padres pedófilos. Já viram o tanto de notícia que tem sobre isso? Porque aqui é chamado de América Latina. Ana Beatriz, principalmente porque aqui na América do Sul, na América Latina, nós falamos línguas que vêm do latim, como o inglês, Professor, o português e o espanhol. Rapidinho, Gabriel. O português e o espanhol são línguas que vieram do latim, diferente do inglês que vem do alemão, por exemplo. Então, lá para cima, nos Estados Unidos e no Canadá, eles falam línguas germânicas, enquanto que aqui, do México para baixo, a gente fala línguas latinas, que vêm do latim, por isso América Latina. Diga, Gabriel, pode falar. Esqueceu a pergunta? não, eu esqueci. Tá bom, quando lembrar, levanta a mão aí que tá bem. Pois bem, então, qual é a intenção dessas pessoas, desses políticos, dessas pessoas de um modo geral, em nos afastar da religião? Porque a religião, ela é uma, vamos dizer, uma fonte de conhecimento, ela é uma fonte de suporte para as pessoas, que quando você tira, se você tira a religião, essas pessoas vão passar a depender do governo. Então, vamos dizer que você precise de ajuda, você está passando por problemas, seus pais estão desempregados e não tem como colocar comida em casa, certo? Geralmente, as pessoas da igreja vão se organizar, vamos dizer que você é evangélico, vai lá na igreja, as pessoas da sua igreja se organizam e cada um dá um pouquinho de comida e aí te fazem uma doação para te ajudar a sobreviver. Se você não vai à igreja, se você não é religioso, você vai depender do governo para essa ajuda. Tá entendendo? E aí, dependendo, a minha faz isso. Muito bem, Mariana, a maioria das igrejas faz isso, né? Quando você não tem a igreja, se você não tem uma religião, você passa a depender do governo para receber essa ajuda, para receber essa piedade, como estão falando aí no chat, só que do governo. Desse jeito, você está disposto a dar mais poder para o governo para ele te ajudar quando você precisar. Tá entendendo? Então, é por isso que a gente fala mal, por exemplo, dos católicos, padres pedófilos, e aí você queima o filme dos católicos. E aí você fala, evangélicos que só querem dinheiro, pastores mentirosos e não sei o quê, e aí você queima o filme do evangélico. E aí você pega uma pessoa que pratica uma religião africana, por exemplo, e fala macumbeiros e não sei o quê, e aí você queima o filme do cara da religião afro. Tá entendendo? Desse jeito, então, existem pessoas que hoje em dia, pessoas de poder, né, políticos, pessoas ricas, que têm interesses em afastar a nossa presença da religião, beleza? Então, diversas fontes aí falam de opressão, dos crimes cometidos pela Santa Inquisição, né, que era a parte da Igreja Católica que queimava as pessoas e tal. Apesar de ter existido de fato isso, a Igreja Católica realmente queimou algumas pessoas, essas pessoas foram cerca de 500 execuções durante os 1000 anos de Idade Média, beleza? Então, em 1000 anos, a Igreja Católica queimou aproximadamente aí 500 e poucas pessoas, dependendo da fonte que você estudar, vai ter números diferentes, beleza? Então, o que acontece é que hoje em dia tem muitas pessoas querendo queimar o filme de todas as religiões de um modo geral. Porque se você tem uma religião, você não depende tanto do governo para ter ajuda, porque as pessoas da sua igreja formam uma comunidade. Tranquilo? Então, o conselho final dessa aula do professor Afonso para vocês é:
Se você não vai à igreja, se você não tem uma religião, eu aconselho que você escolha uma. E pode ser qualquer uma. Vira budista, vira hindu, mas siga alguma religião. Por quê? A religião te fornece uma comunidade. Você vai encontrar pessoas que pensam parecido com você, que vão te ajudar quando você tiver problemas, que têm famílias parecidas com as suas, que vão ajudar a sua família quando a sua família estiver precisando de ajuda e assim por diante. Beleza? A igreja e a família são os núcleos maiores de resistência contra um governo tirano. Tranquilo até aí, queridos? Nossa, que mensagem profunda essa no final, né? Meu Deus, Afonso, você está falando muito de filosofia. Calma, que quando você chegar no ensino médio, você vai ter aula de filosofia. Professor, é pecado matar em legítima defesa? Cauã, depende muito da sua religião, do que você acredita. Até essas coisas religiosas sempre dependem muito. Mas, de um modo geral, matar qualquer pessoa é um pecado. Se você está em legítima defesa e acaba matando um agressor, provavelmente você vai ter que se arrepender desse pecado aí, beleza? Queridinhos, no mais, fiquem atentos para as atividades que eu vou colocar na plataforma. Eu vou colocar lá também a proposta para a nossa aula extra sobre temas variados. A gente vai votar lá. Eu vou conversar com vocês nos comentários. A gente vai escolher uma data que não atrapalhe vocês, beleza? E vamos combinar essa aula extra porque vai ser muito legal. No mais, boa tarde para vocês. A nossa aula se encerra aqui. Eu vou encerrar a gravação. Tchau, professor! Tchau, meu amiguinho. Tchau, professor!